Sejam todos muito bem-vindos a este curso de autoconhecimento. Na palestra de hoje, vamos estudar uma das 48 leis que regem o mundo físico, a lei do pêndulo. Para nós, que trilhamos o caminho do autoconhecimento, compreender essa lei é de importância vital, pois ela nos permite entender como podemos realmente chegar à verdade sobre qualquer coisa, e também como podemos acessar a verdade que existe dentro de nós mesmos. Ao longo desta conferência, veremos como essa lei funciona, como ela se manifesta tanto no mundo externo quanto no nosso mundo interior, e aprenderemos de que forma podemos transcendê-la para alcançar a verdade. O pêndulo é um peso suspenso a partir de um ponto fixo, que pode se movimentar livremente, indo de um lado para o outro, geralmente preso a uma haste com um peso na extremidade. Esse mecanismo era utilizado para regular o funcionamento dos antigos relógios, que marcavam o tempo graças ao movimento oscilatório do pêndulo. Esse movimento é profundamente significativo, pois nos convida a refletir que absolutamente tudo o que acontece ao longo do tempo, no mundo, em nossas vidas e em nossa psicologia, se move segundo esse mesmo princípio de oscilação, obedecendo a essa lei. Na vida, tudo vai e vem, tudo sobe e desce, cresce e diminui, avança e recua, de acordo com essa lei maravilhosa. Essa lei nos ensina que tudo está sujeito às flutuações do tempo, que tudo evolui e involui, que tudo se desloca de um extremo ao outro. E também nos ensina que a verdade não se encontra em nenhum desses extremos. Na oitava aula deste curso, estudamos as leis da evolução e da involução, às quais tudo neste mundo está submetido. A lei do pêndulo vem nos mostrar que esse movimento de evolução e involução, de subir e descer, de crescer e diminuir, é permanente em tudo, não se interrompe. Durante muito tempo, ainda não existiu o chamado dogma da evolução. Esse dogma levou muitas pessoas a acreditar que tudo evolui de forma contínua, que o ser humano está sempre se desenvolvendo através de um processo evolutivo, e que, pela simples ação do tempo, acabará se transformando em um super-homem, ignorando completamente a lei da involução. Os antigos sábios, porém, compreendiam perfeitamente o funcionamento da lei do pêndulo. Sabiam que tudo que evoluía atinge seu ponto máximo, inevitavelmente inicia, em seguida, o seu processo de involução. Isso pode ser observado nas próprias civilizações que existiram na Terra. Vemos, por exemplo, como o Egito surgiu com grande poder e alcançou elevados níveis de desenvolvimento. Contudo, ao atingir o seu ponto mais alto, iniciou-se um processo contínuo e progressivo de decadência, passando, sem dúvida, para o outro lado do pêndulo. Hoje, daquela majestosa civilização, restam apenas ruínas. E mais ainda, quando o Egito entrou em declínio, Jerusalém se ergueu do outro lado, a amada cidade dos profetas. Mais tarde, quando Israel caiu como grande potência, quando o pêndulo mudou de direção, o Império Romano emergiu do outro lado. A lei do pêndulo governou todas as grandes potências que surgiram, e, se observarmos com atenção, veremos que absolutamente tudo está sujeito a essa lei. No entanto, podemos perceber que essa lei também se aplica às plantas, aos animais e ao ser humano. Vemos o ser humano crescer, se desenvolver, alcançar aquela etapa da vida em que desfruta de força, juventude, beleza e poder, e, nesse momento, costuma sentir como se esse estado fosse eterno. Porém, inevitavelmente, a partir desse ponto, inicia-se o seu processo de decadência. Chegam os anos da velhice e, com eles, a doença, a debilidade e, por fim, a morte. Podemos observar essa mesma lei na formação de uma empresa ou de um negócio. Quando atinge o auge, quando vive seus melhores momentos e obtém sua maior rentabilidade, o pêndulo começa a se mover na direção oposta. O movimento dessa lei é implacável. No entanto, se começarmos a compreender qual é o verdadeiro propósito dessa lei, e como ela também atua em nosso mundo interior, então poderemos utilizá-la como um instrumento para alcançar a sabedoria. Se estudarmos a nossa própria psicologia, veremos que essa lei também atua dentro de nós, pois todas as nossas emoções, pensamentos e desejos oscilam de acordo com a lei do pêndulo. Toda a humanidade é bipolar. Passamos do agrado ao desagrado, do prazer à dor, da alegria à tristeza. Não mantemos um equilíbrio permanente. Isso acontece porque todos os nossos defeitos psicológicos são bipolares. Cada um deles possui dois polos,
um polo ativo e um polo passivo. Por um lado, encontramos a preguiça como a falta de vontade de fazer qualquer coisa, o desejo de apenas dormir ou não agir. Por outro lado, encontramos a preguiça manifestada como o desejo de fazer muitas coisas que não são realmente importantes ou produtivas, como ocupar-se com mil atividades da personalidade, e depois não ter tempo nem energia para aquilo que poderia nos levar ao despertar da consciência. Em um polo, encontramos a ganância no eu mesquinho e acumulador. No outro, a encontramos naquele eu que desperdiça seus recursos de forma inconsciente. Em um polo, encontramos a tristeza, no outro, a alegria. Em um polo, o ódio, no outro, a paixão. No entanto, tendemos a confundir o polo passivo de um eu psicológico com uma virtude. O que precisamos compreender é que a virtude não se encontra em nenhum dos extremos. A virtude, a consciência, o real, só se encontram no centro do pêndulo. Muitas vezes, cometemos o erro de nos agarrar a um dos polos do pêndulo, acreditando que, mantendo-nos ali, conseguiremos tornar esse estado permanente. Apegamo-nos ao prazer e não percebemos que, com a mesma força com que nos agarramos à busca e à experiência do prazer, com essa mesma força o pêndulo se moverá para o outro lado, e então teremos de experimentar a dor. Quanto mais apego geramos por uma pessoa ou por algo, mais sofremos quando perdemos. O pêndulo sempre oscila. E quanto mais nos lançamos a um extremo, mais força damos a esse movimento, e, consequentemente, maior será a força com que experimentaremos o extremo oposto. Quanto mais alguém se anima com a expectativa de algo, mais sofre quando não consegue. Quanto mais entusiasmo colocamos em conquistar algo, mais frustração sentimos quando perdemos. Podemos observar claramente o movimento do pêndulo dentro de um relacionamento. Quando uma relação começa, o desejo, a mente e a emoção passam por um processo de ascensão, surge o encantamento, o enamoramento, a idealização, o romance e a paixão. No entanto, quanto mais intenso é esse movimento, quando aparecem os conflitos, os mal-entendidos e as frustrações, com essa mesma intensidade surgem as discussões, a perda do amor e, muitas vezes, até o ódio. O mais comum é que os casais, quando permanecem juntos, fiquem presos a esse movimento pendular constante, alternando fases de romance e paixão com fases de brigas e conflitos. Até que, em algum momento, ocorre um conflito mais grave, instala-se o tédio ou surge a traição, e então trocam de parceiro. Porém, apenas para continuar no mesmo pêndulo, agora com outra pessoa, sem nunca encontrar a felicidade duradoura nem a paz estável. O interessante é que isso acontece conosco em todas as áreas da vida. Passamos a vida buscando estabilidade, felicidade e um estado de paz permanente. Contudo, como buscamos isso de maneira equivocada, agarrando-nos sempre a uma das extremidades do pêndulo, nunca alcançamos a verdade. E então surge a pergunta: como evitar isso? Observando e refletindo. Observando os dois extremos. Por exemplo, em um relacionamento, observar tanto aquilo que desperta em nós o desejo e a atração quanto aquilo que nos provoca rejeição e antipatia em relação ao parceiro. E trabalhar todos esses aspectos por meio da morte psicológica. Quando caminhamos para o enamoramento e a paixão, devemos eliminar, dentro de nós, os aspectos psicológicos que nos levam a esse transbordamento emocional, mental e sexual. Da mesma forma, quando somos movidos pela falta de amor, pelo descontentamento ou pela rejeição em relação ao parceiro, precisamos eliminar esses estados internos por meio da morte psicológica. Dessa maneira, o pêndulo começa a perder força. Já não atravessamos o centro com tanta rapidez. O movimento se torna mais lento, e passamos a perceber com mais clareza a verdade, que está justamente no ponto médio, no equilíbrio. Podemos inclusive utilizar a técnica da meditação reflexiva, aprendida na lição 22, para meditar sobre as cenas de nossa vida em que vivenciamos, em relação a qualquer defeito psicológico, os dois extremos do pêndulo. Ao eliminar os estados internos que experimentamos em ambos os polos, aproximamo-nos do centro do pêndulo e alcançamos a compreensão. A verdade está no centro, no equilíbrio, em observar os dois extremos, refletir sobre eles e eliminá-los, tanto o prazer quanto a dor, tanto a alegria quanto o sofrimento, para permanecermos no momento presente, em equilíbrio, no que é permanente. É na ausência de dor e na ausência de prazer que encontramos a felicidade.
É na ausência de ódio e na ausência de paixão que encontramos o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é eterno e permanente. Só conheceremos a paz e a verdadeira felicidade quando eliminarmos os defeitos psicológicos que nos arrastam de um extremo ao outro. Porém, a mente egóica resiste ao equilíbrio. O ego considera o equilíbrio entediante. Prefere descarregar-se mental, emocional ou sexualmente, porque isso lhe dá a sensação de estar vivo. Mas, por se tratar de uma lei, não podemos evitar o impacto do outro polo, o vazio, a dor, a tristeza, que serão experimentados com a mesma intensidade com que vivenciamos o prazer. Esse é o propósito desta lei, fazer-nos experimentar os dois lados da moeda, para que, ao refletirmos sobre eles, possamos perceber que nem em um extremo nem no outro encontraremos a verdade. Podemos observar a lei do pêndulo também em relação às nossas crenças. Quando acreditamos em algo ou quando não acreditamos em algo, estamos apenas posicionados em uma das extremidades do pêndulo, presos a um conceito. Podemos situar as diversas escolas, religiões e seitas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas em uma extremidade do movimento pendular. E, na outra extremidade, podemos colocar as correntes materialistas, marxistas, ateias e céticas. É muito comum observar que um fanático religioso, diante de algum acontecimento inesperado ou de uma grande decepção, oscile para o extremo oposto. Por exemplo, alguém que ora a Deus pela vida de um filho doente, depois de uma vida inteira de devoção, e vê a criança morrer. Ou alguém que, ao ser derrotado em um debate por um esoterista, em desespero, balança para o outro extremo do pêndulo e se torna ateu, materialista e cético. Da mesma forma, o fanático materialista e ateu, diante de um acontecimento inesperado, talvez uma experiência metafísica ou um momento de terror profundo, pode oscilar para o extremo oposto do movimento pendular e tornar-se um religioso fanático. Assim, vemos que a verdade não se encontra em nenhum conceito, em nenhum partido, nem na extrema-direita nem na extrema-esquerda do pêndulo. O problema é que, por acreditarmos que somos sábios, defendemos fanaticamente qualquer posição, crença ou teoria, sem verificação alguma. E acabamos sendo levados pela oscilação do pêndulo, mudando de posição, de crenças e de maneira de pensar, sem jamais alcançar a verdade. Nem as correntes espiritualistas, nem seus adversários materialistas, poderão nos conduzir à verdade. Ambos se baseiam em crenças, em conceitos, e não na experimentação direta nem na verificação consciente. Espírito e matéria são dois conceitos amplamente discutidos e, ao mesmo tempo, extremamente complexos, que, na verdade, ninguém compreende plenamente. Se alguém nos perguntar, o que é a matéria, poderemos responder com um conceito, dizendo, por exemplo, que é tudo aquilo que ocupa um espaço. Se nos perguntarem, o que é o espírito, também poderemos oferecer definições como consciência, energia universal, Deus, e assim por diante. Mas tudo isso não passa de conceitos. A mente, em si, não conhece o espírito, nem conhece a matéria. Ela apenas formula ideias sobre eles. Somente quando nos libertamos de todos os conceitos, tanto os que adotamos em relação a um extremo quanto os que adotamos em relação ao outro, os conceitos ligados ao espiritualismo, ao ateísmo, ao materialismo ou a qualquer outra posição, e damos lugar à verificação direta, é que podemos, de fato, conhecer a verdade. Por exemplo, alguém pode nos falar sobre projeção astral, ou podemos assistir à terceira aula deste curso e conhecer a técnica da projeção astral. Porém, enquanto isso permanecer apenas no campo da teoria, será apenas mais um conceito em que podemos acreditar ou não. Podemos, inclusive, acumular inúmeros outros conceitos para sustentar o nosso ponto de vista, seja para afirmar que isso é verdadeiro, seja para afirmar que é falso. Mas enquanto não realizarmos a prática, quantas vezes forem necessárias, até verificarmos por nós mesmos a realidade da projeção astral, estaremos apenas oscilando entre conceitos, de um extremo ao outro do pêndulo. Um conceito é apenas isso, um conceito. A realidade não é um conceito, embora possamos criar inúmeros conceitos a respeito da realidade. O problema é que tendemos a rotular tudo, a formar milhares de ideias sobre as coisas, e com isso, deixamos de vivenciar a realidade tal como ela é e passamos a enxergar tudo através dos filtros dos conceitos que acumulamos. Chegamos até a acreditar que,
quanto mais conceitos possuímos, mais sábios nos tornamos. No entanto, como não observamos nem verificamos diretamente os fatos, não percebemos que são justamente esses conceitos que nos afastam da possibilidade de realmente conhecer algo. Porque, quanto mais conceitos acumulamos, menos sabemos, já que não verificamos nenhum deles, apenas acreditamos neles. E, paradoxalmente, quanto mais conceitos possuímos, mais teremos de desaprender para poder conhecer de verdade. Precisamos compreender que a verdade não está nas crenças. O que pensamos ou acreditamos sobre algo não é a verdade em si. A verdade é aquilo que verificamos diretamente. E, enquanto permanecermos apegados a conceitos e crenças, não poderemos alcançá-la. A verdade não se encontra nem na extrema-direita nem na extrema-esquerda do pêndulo. Não está em apoiar este conceito ou aquele outro. Quando defendemos algo apenas a partir da mente, tornamo-nos escravos desse conceito. Fanaticamente, atacamos aqueles que não pensam ou não acreditam como nós. Se acreditamos que Deus está em determinado lugar, em determinada religião, ou se pensamos que a verdade está em tal teoria, ou se acreditamos que este conhecimento é a verdade, sem jamais tê-lo verificado, ou, ao contrário, acreditamos que algo é falso sem ter verificado, tendemos a nos sentir superiores aos que pensam diferente e passamos a acreditar que possuímos a verdade. Assim, defendemos ou rejeitamos inúmeros conceitos e entramos em debates para sustentar a nossa suposta verdade, que, na realidade, não passa de mais um conceito. Qualquer disciplina psicológica é contestada por outra. Qualquer sistema logicamente estruturado encontra um sistema oposto. E, no final, o que resta? Apenas a ilusão de que somos mais inteligentes ou mais sábios do que os outros, sem perceber que estamos sendo escravos de conceitos que não são a verdade, pois a verdade está além de todo conceito. Por isso, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Aquele que se encontra em um dos polos do pêndulo critica e rejeita quem está no polo oposto, sempre acreditando que possui a verdade. Mas aquele que já encontrou o centro não critica. Ele compreende, porque já verificou a verdade. Por isso, ele não acredita que possui a verdade. Ele vive a verdade. Assim, quando discutimos, julgamos e criticamos o outro, é sinal de que ainda não estamos na verdade, mas polarizados em algum dos extremos do pêndulo. O que é a verdade? Essa é uma pergunta profundamente interessante. Quando perguntaram a Jesus, o que é a verdade, o mestre permaneceu em profundo silêncio. E quando a mesma pergunta foi feita ao Buda, ele simplesmente se levantou e foi embora. Com esse gesto, ambos os mestres nos transmitiram um ensinamento muito profundo. A verdade não pode ser transformada em conceito. Tudo o que se diz sobre a verdade não é a verdade em si, pois a verdade só pode ser encontrada no silêncio interior, na ausência do eu psicológico. A verdade é o desconhecido de momento a momento. Ela não se encontra no vai e vem das teorias e das crenças. Qualquer conceito que a mente forme sobre a verdade jamais será a verdade. Qualquer opinião que tenhamos a respeito da verdade, por mais respeitável que seja, não é, de modo algum, a verdade. Precisamos esvaziar-nos de todos os conceitos não verificados e buscar a verdade por meio da verificação direta, através da nossa própria experimentação. A verdade precisa ser experimentada, não apenas acreditada ou assumida. A verdade é algo que deve ser vivido diretamente, da mesma forma que experimentamos a dor quando colocamos o dedo no fogo e nos queimamos, ou a asfixia quando engolimos água e nos afogamos. Então, onde está a verdade? A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema-direita, nem na extrema-esquerda. Por isso, precisamos começar observando e reconhecendo quando, como em relação a que estamos polarizados, seja em nossos conceitos, em nossas crenças ou em cada um dos nossos aspectos psicológicos. Somente quando conseguirmos observar o nosso pêndulo interior é que poderemos, por meio da morte psicológica, eliminar os aspectos que nos mantêm presos a um extremo ou a outro. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos, no silêncio interior, quando vivemos plenamente o momento presente, na prática da autoobservação e da morte psicológica.
É aí que devemos descobrir e vivenciar diretamente o real, a verdade. Só encontraremos a verdade no silêncio interior. Quando eliminamos o eu psicológico, quando dissolvemos as diferentes formas de ser que se manifestam no desejo, na mente e na emoção, podemos conhecer a verdade, porque somente a consciência é capaz de experimentar a si mesma. E é apenas por meio da morte psicológica que a essência, que é o real, pode ser liberada. A verdade não tem relação com o que foi dito ou não dito, com o que foi escrito ou não escrito. Ela só chega até nós quando o ego morre. Devemos compreender que a mente não pode buscar a verdade porque não a conhece. Nossa mente é invadida por defeitos psicológicos. A verdade chega até nós espontaneamente quando eliminamos todos os elementos indesejáveis que constituem o eu, o ego. Enquanto a consciência permanecer engarrafada no mim mesmo, ela não poderá vivenciar aquilo que é real, aquilo que está além do corpo, além dos afetos e da mente, aquilo que é a verdade. Portanto, devemos aprender a encontrar esse ponto crítico onde está a verdade, onde está a consciência. O pêndulo está balançando constantemente. O topo de cada oscilação do pêndulo ocorre quando acreditamos que temos a verdade. Então o pêndulo começa a retroceder em direção ao outro extremo, e no outro extremo, quando acreditamos que temos a verdade, ele começa a se mover em direção ao outro ponto, e nos mostra que não temos a verdade, pois a verdade não se encontra em nenhum dos extremos. Este é o ensinamento profundo contido nesta lei. Se observarmos o nosso pêndulo interior, veremos que ele se move constantemente da mente para o sexo. Portanto, para chegar ao entendimento, em qualquer situação, devemos evitar nos polarizar na mente ou no desejo. Devemos manter esse pêndulo interno equilibrado. Fique no momento presente, focado no coração, que é o nosso centro, em silêncio interior. Assim, se surgir uma situação que nos leve a reagir psicologicamente, a formar uma opinião, a criticar, a duvidar, etc., devemos nos observar para perceber o movimento do nosso pêndulo interior e nos equilibrar, para podermos nos manter, nessa situação, em silêncio interior, naquele estado de vigília e lembrança de si em que a consciência pode se manifestar, para que possamos perceber a verdade. Eliminamos os desejos que surgem, e voltamos ao coração, eliminamos os pensamentos e justificativas, e voltamos ao coração, para receber no coração a sabedoria do Pai, que vem como intuição. É assim que mantemos equilibrado nosso pêndulo interior, e assim alcançaremos a compreensão, a verdade, em qualquer situação. A compreensão é uma faculdade do coração que nos permite reconciliar os opostos. Deixo-vos com esta frase para refletirem. De que adianta um homem conhecer 1000 teorias se nunca experimentou a verdade? Este foi o assunto de hoje. Espero que você o considere muito útil para o seu trabalho interno. Lembre-se de deixar todas as suas dúvidas na seção de comentários. Convido vocês para a próxima conferência, na qual estudaremos o método para despertar a consciência. E falaremos das duas consciências que temos, a objetiva e a subjetiva. Um tema muito interessante. Obrigado por se juntar a nós neste tópico. Até a próxima vez!